Olá pessoal, meu nome é Wallace Alves da Silva, sou aluno da Univesp do curso de Licenciatura em Ciências Naturais e Matemática do Polo de Diadema. Esse vídeo ele foi feito em função da apresentação do nosso projeto integrador, que tem como tema geral a análise quantitativa e qualitativa sobre a transição do aluno do ensino fundamental 1 para o ensino fundamental 2. Bom, cada participante vai falar um pouquinho sobre o trabalho e espero que vocês gostem. Em termos de justificativa, o processo de transição dentro do ensino fundamental foi o tema abordado, devido a algumas crianças consideradas exemplares no ensino fundamental 1, ao ingressarem no ensino fundamental 2, apresentam alguns aspectos diferenciados como indisciplina, regressão no processo de aprendizagem, dentre outros fatores. Ao iniciar o ciclo do ensino fundamental 2, as crianças elas se deparam com uma situação em que um processo de aprendizagem é fragmentado. E o pior, as disciplinas parecem não ter relação umas com as outras. A transição do ensino fundamental 1 para o 2 tem apresentado um dos momentos mais tensos e delicados no desenvolvimento pedagógico e no processo de aprendizagem, onde o fato de o aluno ter mais professores, novas disciplinas, conteúdos mais complexos, tempo reduzido de aulas para cada disciplina, menor envolvimento entre professor e aluno e para alguns até uma nova escola. Tudo isso tem contribuído para este quadro negativo. Até o quinto ano, as aulas são ministradas por um professor, enquanto que as aulas do sexto ano em diante são ministradas por um grupo de docentes especialistas em cada disciplina. O projeto integrador visa uma integração entre professores especialistas do ensino fundamental 2 com as crianças e os professores do ensino fundamental 1, para que todos avancem no processo de aprendizagem. Introdução. O projeto integrador do quarto bimestre do curso de Licenciatura em Ciências Naturais e Matemática da Univesp dará continuidade ao trabalho realizado no terceiro bimestre, sob o tema central, análise quantitativa qualitativa sobre temas do cotidiano escolar, processo de transição do aluno do ensino fundamental 1 para o fundamental 2. O objetivo desse trabalho é investigar o processo de transição dentro do ensino fundamental, respeitando a capacidade de cada um, conforme a Constituição Federal prevê, levando em consideração a individualidade de cada aluno no processo de progressão do ensino. Indisciplina no ensino fundamental 2. Observa-se que no início do ensino fundamental 2 os alunos são mais comportados, sendo o grande desafio manter esse comportamento herdado do Fundamental 1 durante todo o ciclo do Fundamental 2. Muitas pessoas e alguns professores comentam que antigamente a escola era disciplinada e não havia violência. Atualmente a escola atende praticamente toda a população. Atende alunos que não gostam de estudar, alguns preconceituosos. E isso é bom, pois a escola tem a oportunidade de interferir e contribuir para que o preconceito não se reproduza, eliminar a violência e a indisciplina de todos os envolvidos. A raiz do problema está na própria concepção do que é educação, de qual o papel da escola na sociedade e como devem ser constituídas as relações professor-aluno, em um mundo que se conscientiza da importância da liberdade, da justiça e do respeito aos direitos e deveres individuais e coletivos. Para enfrentar a indisciplina, exige dos profissionais da educação uma nova postura, democrática, que entenda os alunos não mais como sujeitos supervenientes, ou como adversários que devem ser vencidos e dominados. O caminho está em reconhecê-los como parceiros de uma caminhada política e humana, que almeja a construção de uma sociedade mais justa, solidária e feliz. Aprendizagem e avaliação diagnóstica. Falar de avaliação nos remete ao entendimento
e reflexão da amplitude da educação. Nessa perspectiva, faz-se necessário, primeiramente, apresentar alguns conceitos de avaliação. Então vamos a eles. Segundo Libânio, a avaliação é uma tarefa didática necessária e permanente do trabalho docente, que deve acompanhar passo a passo o processo de ensino e aprendizagem. Através dela, os resultados que vão sendo obtidos no decorrer do trabalho conjunto do professor e dos alunos são comparados com os objetivos propostos, a fim de constatar progressos, dificuldades e reorientar o trabalho para as correções necessárias. A avaliação na mira desse objetivo se constitui enquanto aspecto qualitativo, se desenvolve no decorrer de todo o processo ensino-aprendizagem. Nessa dimensão, ela exige um maior comprometimento por parte do professor e também maior envolvimento por parte do educando. Consequentemente, contribui para a construção e maior compreensão do conhecimento proposto. A avaliação assume um caráter que vai além do simples dever de avaliar no que tange às funções do professor. Nesse sentido, o compromisso do educador envolve tanto a questão do respeito quanto o querer bem ao educando. Segundo Lucchesi, a avaliação aqui apresenta-se como um meio constante de fornecer suporte ao educando no seu processo de assimilação dos conteúdos e no seu processo de constituição de si mesma como sujeito existencial, como cidadão. Hoje, diagnosticar o nível de aprendizagem dos estudantes matriculados na rede estadual do ensino, nós temos a avaliação de aprendizagem em processo, que se trata de um caderno de perguntas e respostas que é formado por uma redação, questões dissertativas e de múltipla escolha de língua portuguesa e também de matemática, tendo como base o conteúdo do currículo oficial do Estado de São Paulo. Esse exame ele é aplicado 2 vezes ao longo do ano letivo, ou seja, em fevereiro e agosto, para alunos a partir do 2º ano do ensino fundamental, anos finais do ensino fundamental e todas as séries do ensino médio, totalizando um número superior a 3,9 milhões de participantes. Os índices extraídos são utilizados pela educação para produzir orientações aos educadores e também desenvolver programas e projetos que atuem nas dificuldades dos alunos. Nas escolas, os educadores eles recebem o manual Comentários e Recomendações Pedagógicas, que é desenvolvido por especialistas da pasta, que contém sugestões de trabalho para cada educador. Bom, este tópico ele trata da questão da gestão pedagógica, né? Ele traz alguns conceitos teóricos sobre a efetiva participação, né? O que é o coordenador, o papel do coordenador pedagógico, né? E a gente acredita que essa presença do coordenador pedagógico nesse processo de transição do aluno do ensino fundamental 1 para ensino fundamental 2, ela é assim de extrema importância, porque dentre os aspectos que nós elencamos, a questão da indisciplina, a questão da avaliação da aprendizagem, o gestor pedagógico, né, o coordenador pedagógico, é aquele que vai articular todos esses aspectos, né, é aquele que vai estar junto ao grupo de professores para estar elaborando planos de ações, né, é o que vai estar ali dando o respaldo necessário para que as arestas sejam aparadas, né, e o processo da transição ele seja menos fragmentado, né? E aí tem uma frase que a gente colocou no trabalho que eu particularmente acredito muito que defina esta pessoa do coordenador pedagógico, né?
Então, diz assim, existem 3 tipos de pessoa: as que deixam acontecer, as que fazem acontecer e as que perguntam o que aconteceu. John Richardson Jr., né? O coordenador pedagógico, ele é o empreendedor de mudanças importantes na melhoria do desempenho escolar. Então, ele é aquele que olha diante das situações, ele cria estratégias para resolver as situações de aprendizagem, né? Sempre visando a melhoria, a qualidade, tendo uma visão, ele tem que ter uma visão de transformação de realidade, né? Ou seja, ele é aquele que vai, através das ações, né, através das articulações, fazer com que a escola realmente se torne um espaço inclusivo e transformador de realidades sociais, né? E a responsabilidade dos educadores com a aprendizagem dos estudantes, ela é destacada por P. Renault, que afirma que nem o sucesso e nem o fracasso dos estudantes sinalizam suas características intrínsecas, né? Na verdade, esses resultados, eles indicam, sim, o cuidado que se teve ali naquele momento, né, naquele processo em que o aluno está passando, que é o processo de aprendizagem, né? Ele indica a forma como a escola, né, o grupo de professores, a equipe de gestão administrativa, a forma como aquela instituição lidou, né, tratou, o cuidado que ela tratou aquele processo pedagógico, aquele processo de aprendizagem, né? E existem várias pesquisas que indicam que o rendimento obtido pelos estudantes nos sistemas de ensino reflete realmente esse desempenho dos responsáveis no processo pedagógico, né? E esse desempenho, ele necessita ser bem mais preparado, ele necessita ser construído a partir de ações, né, planejamentos, ações estruturadas, precisa ser avaliado constantemente, né? E esses resultados, os resultados dessas avaliações precisam ser acompanhados pelo coordenador pedagógico. Este processo todo, né, de ações, de avaliações, e o retorno dessas avaliações, ele tem que passar pelas mãos do coordenador pedagógico, né? É o gestor pedagógico quem tem que estar comprometido com esta aprendizagem e para que ele possa levar os seus professores a se comprometer também, né? Mediante essa promoção de ações, essa articulação, né? A constante atualização da equipe escolar, a criação de um ambiente acolhedor, favorável para a aprendizagem, favorável para o convívio social de todos, né? Isso são estratégias, são criadas que o coordenador pedagógico leva para o seu grupo de professores, né? Constrói com o seu grupo de professores, e o seu grupo de professores constrói com o seu grupo de alunos, né? Quando a gente pensa em formas de alcançar o êxito na melhoria da qualidade e do rendimento escolar, a questão da formação continuada, ela é uma questão muito, muito vertente, porque estudos já apontaram que a formação continuada, ela é tão importante quanto a formação inicial, porque ali na formação continuada que o professor ele vai ter condições, né, de implementar estratégias, né, de acompanhar, de avaliar, né, e tudo isso tem que ser feito sempre aquele movimento de aplicar, avaliar, retornar e reaplicar, né? É uma tarefa difícil, é uma tarefa coletiva, precisa ser constantemente documentado esse processo, né, para que os resultados possam ser mais claros, para que a gente possa atribuir objetivos, para que os resultados sejam atribuídos aos objetivos específicos, né? E o coordenador pedagógico, ele precisa conhecer, então, para isso, o perfil do seu grupo de docentes, né?
ele precisa, em face das necessidades escolares, ele precisa conhecer quem é o seu professor, se ele estuda em outra escola, se ele dá aula em outra escola, né? Se ele é novo ou não na carreira, quais são as estratégias que ele costuma adotar, né? Ele precisa, dentro também do plano de ação da escola, o coordenador pedagógico, ele precisa dar margem para que o professor possa se reorganizar, né? Com a devida importância de integrar esse grupo. Porque o que a gente percebe no momento da transição entre o Fundamental 1 e o Fundamental 2 é que existe também uma ruptura aí, né? Existe um grupo fragmentado, então tem o grupo do Fundamental 1 e o grupo do Fundamental 2 e não tem uma fala entre esses grupos, não tem uma ponte. Então o coordenador pedagógico ele tem que conhecer esses dois grupos de professor, ele tem que ser esta ponte das experiências de um grupo para com o outro, né? E aí ele tem que estar articulando isso entre os professores, né, com ações favoráveis a essa troca, né? Então, supõe assim que o coordenador pedagógico ele tem um enorme conhecimento do conjunto escola, né? Quem são os seus alunos, quais são as turmas que apresentam maior dificuldade, em quais disciplinas, né? Como trabalham os seus professores, quais necessidades, né? Quais os que necessitam de auxílio em questão de formação, né? O que os estudantes estão aprendendo, o que está sendo feito para ajudar para que eles cheguem no nível desejado. Então, o foco do coordenador pedagógico é a formação do professor, a integração do grupo, né? Tanto professores como direção escolar, equipe administrativa, até professores com a equipe de atendimento, professores e alunos, a construção da relação interpessoal entre todos ali, né? E além do produto de conhecer, além de produzir ali junto ao grupo, ele conhecer toda a estrutura do currículo escolar, os saberes que estão sendo articulados, quais são os mais eficazes, né? As formas de avaliação que estão presentes no momento, quais são os momentos desta avaliação, né? Não é uma tarefa fácil, mas ela é indispensável, isso tem que acontecer, né? E aí, nesse momento em que o coordenador ele se coloca à frente do grupo de trabalho, na forma de lidar com essas situações, né? Ele não precisa lidar com essas situações de uma forma arbitrária, de uma forma autoritária, né? Mas ali no momento da presença nas atividades pedagógicas dos alunos, no momento da conversa individual entre o professor e a direção, no momento de apresentações de trabalho, no momento da organização de estudos e por aí vai, é onde o coordenador pedagógico apresenta uma atitude de liderança, né? Não é liderança no sentido de imposição, mas liderança no sentido de realmente coordenar aquele grupo em torno dos objetivos, né? Então, a gente citou este tópico porque o coordenador pedagógico ele é quem vai realmente gerenciar e empreender ações dentro deste processo de transição, né? É o que vai auxiliar este professor do Fundamental 2, que está recebendo aí alunos novos, de certa forma, às vezes imaturos emocionalmente, cognitivamente, né? E vai auxiliá-los como lidar, como transcorrer aí na escolha do conteúdo, nas estratégias, na forma de avaliação, no retorno, no feedback que ele dá a esse professor. Esse coordenador pedagógico ele tem que ser este porto seguro para a equipe escolar, tá? O processo de escuta foi realizado em uma praça pública, Praça da Moça em Diadema. O local foi escolhido, pois aos sábados muitos pais e filhos passam tempo livre utilizando os brinquedos do parque. O objetivo da escuta era uma forma de elencar tópicos importantes para a escolha de um tema para trabalhar em nosso projeto. Nossa estratégia na busca de entrevistados
era localizar pessoas que estivessem dispostas a nos informar suas vivências e suas expectativas quanto ao ensino público. O procedimento foi escolher uma criança que estudasse em escola pública, cursasse o 5º ou 6º ano. Conseguimos localizar uma mãe e filha no quarto que atendia os requisitos. E a entrevista ela foi realizada através de algumas perguntas fechadas. Por exemplo, já foi alguma reunião de pais? O objetivo da pergunta era saber a participação da mãe no contexto escolar da filha. Que nota você daria para a escola? Para saber se a mãe tinha algum tipo de avaliação sobre a escola. O processo de escuta foi importantíssimo para a elaboração do nosso protótipo. Após a escuta, discutimos sobre os resultados apresentados e verificamos que as falas das entrevistadas nos remetiam a questões pertinentes do cotidiano de um aluno em transição do ensino fundamental 1 para o fundamental 2. Alguns posicionamentos nos deram parâmetros para analisar os fatos sob 2 aspectos: do ponto de vista da efetivação das políticas públicas no processo de transição mencionado e do ponto de vista pedagógico para o avanço e desempenho dos alunos nesse processo. Além do processo de escuta, que nos indicou questões importantes para a elaboração do protótipo, elaboramos um questionário com o objetivo de obter as experiências vividas por aluno do 6º ano. O formulário foi elaborado através de uma ferramenta, a Google Form, e foi postado em 2 de maio de 2015 em vários perfis e em grupos do Facebook, onde o público era alunos do 6º ano da escola pública. Particularmente, eu gosto de trabalhar com a ferramenta Google Form, pois é uma ferramenta simples de utilizar e simples de divulgar. Meu diário. Como havia comentado anteriormente, o processo de escuta nos auxiliou na elaboração do protótipo Meu Diário. Dessa forma, daríamos vida a toda a problemática vivenciada pela aluna Alicia. Apesar de criarmos o formulário Google Form e feita a divulgação em vários perfis do Facebook, não obtivemos o resultado esperado. O vídeo Meu Diário dá vida aos problemas enfrentados pelo aluno do 6º ano que acabou de iniciar suas aulas no Fundamental 2. Mostra suas dúvidas, seus medos, seus questionamentos, saudade da antiga professora e de seus amigos. O texto da narrativa foi elaborado por um aluno para preservar o vocabulário e suas expressões, sem perder o foco nas questões importantes coletadas na escuta. O vídeo foi produzido no Remake, a voz da narrativa foi feita através de uma criança e foi publicada no YouTube. Bom, por fim, a gente conclui que, do ponto de vista teórico, existem alguns aspectos da questão da transição do aluno do ensino fundamental 1 para o ensino fundamental 2, que eles estão relacionados com a questão da formação de professores, né, com o efetivo trabalho da equipe de gestão junto aos professores das séries envolvidas neste processo, né. A gestão de sala de aula ela é algo que é pertinente ao professor, mas também a participação da coordenação pedagógica junto ao professor na problemática de sala de aula auxilia o mesmo na criação de estratégias, né, na construção da relação professor e aluno, estabelecer parâmetros para avaliação, reavaliação do processo, a integração do grupo docente com toda a problemática envolvida nessa questão da transição, né? Então, de todos os aspectos teóricos que nós elencamos, o de maior impacto talvez seja a presença fundamental da gestão pedagógica dentro deste trabalho aí de transição.
uma outra consideração que a gente coloca aqui é a questão do questionário que nós propusemos no trabalho, um questionário virtual, que ele seria uma ferramenta de escuta, né, junto aos alunos que já passaram por esse processo da transição, estão vivenciando esse processo da transição, e a ideia era levantar realmente mais dados, né, ali do cotidiano desses alunos, né. Infelizmente, ele não atingiu a eficácia necessária, porque não houve a participação do público ao qual ele se destinou, que seriam os alunos do 6º ano, né, que estão no 6º ano hoje. A gente foi baseado numa experiência positiva que nós tivemos no trabalho do bimestre passado, aliás, onde a gente, pela falta de tempo de estar indo fisicamente colher as respostas, nós então optamos no bimestre passado pelo questionário virtual junto ao público específico naquela ocasião, que eram os professores da rede pública municipal e estadual, e nós fomos felizes nessa estratégia, né? E aí, assim, aliado à questão do tempo também, da falta de tempo de estar indo pessoalmente a campo, né? E como a ferramenta está à mão, a gente novamente elaborou esse questionário lá no Google Forms e aplicamos nas redes sociais, em específico no Facebook, mas não conseguimos o mesmo resultado. Então, assim, a gente avalia essa situação em 2 prismas, né? Um que foi a baixa participação do público, né, no questionário, e outro, a falta de tempo hábil mesmo para a gente estar criando alternativas, criando o plano B para essa situação, né, que seria ir lá junto ao público, colher, fazer a pesquisa de campo, fisicamente falando, né? Nós temos aí uma média de 8 semanas, em média, para fazer o trabalho, e é pouco tempo. Já visto que tem várias etapas desse trabalho, né? E não só a parte da elaboração de protótipo, mas também a parte da elaboração do trabalho teórico, que ocupa bastante espaço da gente, né? Então, infelizmente, a nossa ferramenta de escuta ela não foi válida e as nossas conclusões sobre esse tema ficam só baseados mesmo nos aspectos teóricos. Obrigada. set you apart. Tell me your secrets and ask me your questions. Now let's go back to the start.